Olá, pessoal! Estamos aqui no primeiro episódio do Movimento das Mulheres Virtuosas podcast. E eu tenho uma convidada mais do que especial, Adriana Sanches. Muito bem-vinda, Adriana! Bom dia! É bom, né? Essa alegria matinal, assim, né, da Fê? É um prazer estar aqui com a Fernanda Maranhão nesse projeto, né? Que já teve um início e agora ela voltou com força total. E eu creio que vocês vão ficar surpreendidas com o que vocês vão aprender com todo esse desenrolar. É uma honra muito grande estar aqui com você. Estou muito feliz. Vamos lá, pessoal. Então, só para contextualizar todos vocês, há um ano eu comecei um projeto que veio dentro do meu coração. Eu estava num grupo com algumas mulheres e eu vendo elas falando, eu falei, nossa, quantas mulheres, né? E eu pedi naquele evento que o Espírito Santo me constrangesse para que movimento que ele queria que eu fizesse, né? Como filha obediente, o que ele quer de mim? Amém. Qual que é o projeto, né? Para falar nas minhas redes sociais, para poder contribuir com o maior número de pessoas. E aí me veio, assim, foi muito forte, né? Me veio literalmente o nome, Mulheres Virtuosas. E eu olhei para elas e falei, nossa, mulheres virtuosas, é isso que eu quero, né? Eu gosto muito e eu acredito muito que histórias transformam histórias. Então, se eu quero aprender, né, a ser uma mulher virtuosa, a cada vez mais, né, aprender com mulheres, é a forma que eu vou também construir a minha história. Então, eu quero ouvir muito vocês. A nossa primeira convidada aqui para esse podcast é uma pessoa que eu quero falar agora dela. Ai, não. Ai, meu Deus. Esta mulher fez uma reviravolta na minha vida. Ela e sua filha, Laris, que será a nossa próxima convidada. E assim, tudo mudou, gente. Quando eu entendi, né? A pastora Adriana foi um canal. Amém. Também para eu conhecer como que eu me conecto, né? Como que eu entronizo no Espírito Santo e entender de onde vem a minha força, né? Porque por muito tempo sempre foi pela força do meu braço. Por muito tempo eu me senti muito autossuficiente, independente, sabe? Tudo do meu jeito, controlando tudo. E depois eu entendi que o fardo é leve. Amém. Né? Que na vontade dele as coisas vão ter desafios, Amém. né? É sempre verdade. tem, A sempre vida tem. É feita, né, de construções, né? Exato. Então, existem muitos desafios no percurso, mas com ele a gente se sente realmente na vontade, sabe? No caminho. E foi isso que eu aprendi, foi isso que eu tive esse encontro, né? Foi muito bom, foi quando eu literalmente me senti amada, me senti completa, me senti direcionada, porque eu sempre tinha aquele negócio, sabe? Libriana é muito indecisa. Eu sempre tinha aquele negócio. Os estereótipos do mundo. Exato. E aí, quando eu entendi, não, mas o Espírito Santo, ele me direciona. O Espírito Santo é o meu conselheiro. O Espírito Santo, sabe, me mostra as estratégias. Com certeza. E a Adri foi essa pessoa que me ensinou esse caminho, tem me discipulado, né, no Aprendendo a Ser Filha. Tem sido essa pessoa que é um exemplo, é um grande exemplo para mim. Então, é a minha primeira convidada para honrá-la. E eu quero já começar, Adri, que você... Sabe, as perguntas. Gente, não tem nada programado aqui, hein? Aqui é um bate-papo de cara com as mulheres virtuosas. É verdade. E eu quero começar aqui para você trazer a sua história, né? Contar um pouquinho pra gente quem é a Adriana. E aqui, gente, de verdade, eu vou contar as minhas, a gente vai contar nossos perrengues, as vitórias, os acertos, os erros. É esse o desafio das mulheres virtuosas. Fui demandada há pouco tempo para contar a minha história e isso mexeu muito comigo, porque é muito interessante, né? Nós contamos histórias, mas quando paramos para refletir sobre a nossa caminhada e a partir daí nós contarmos a nossa vida, dá meio que um bloqueio, assim, sabe? É como se você falasse assim, nossa, já fiz isso tudo, nem... A gente vai só vivendo, né? Vai só fazendo. Eu já tenho uma certa idade e antigamente parece que você fazia menos ou fazia mais com mais tempo. Hoje você faz muita coisa em pouco tempo.
E eu sinto que a gente não consegue muito desfrutar desses serviços, dessas conquistas. E quando a gente para contar a história da gente, a gente vê tudo que você já fez em tão pouco tempo. Mas, Fernanda, eu quero começar com a palavra de Provérbios 31, que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Eu quero... E quando nós começamos, né, disse: a força e a glória são as suas vestes, e rir-se no dia do futuro. Ela abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Você tem uma alegria, né? E isso me reporta muito à minha juventude também. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito alegre, muito feliz. E você, jovem, identifica muito comigo nessa alegria, que muitas vezes dá uma apresentação, uma aparência de imaturidade, de irresponsabilidade, talvez até de meninice, assim. E quando eu fui mãe, eu tinha 20 anos, né? E eu sempre fui uma mãe muito alegre, muito assim. E eu vejo você e me leva, né? Me reporta esse futuro muito, esse passado muito presente. Mas meu nome é Adriana Sanches Pereira. Eu nasci aqui em São Paulo, mas construí a minha vida praticamente. A minha maior parte foi no Espírito Santo, na cidade de Guarapari. Tenho 3 filhos que são eu li essa palavra esses dias. Os seus filhos comprovarão a sua sabedoria, né? Eu tenho 3 filhos que eu posso dizer que foram gerados do meu ventre, que são filhos para a honra do Senhor. Tenho a Larissa, tenho o Ricardo e o Rafael. São filhos muito, muito presentes, muito amorosos, e todos têm muita alegria. E herdar essa alegria, eu creio, da minha essência. São pessoas felizes, pessoas com boa energia, coração bondoso. E hoje eu tenho o Ministério Embaixadores do Reino, onde eu tenho também os filhos que Deus me deu como mãe espiritual, que também carregam muita alegria no coração. Isso, acho que a nossa marca é a alegria e o amor que a gente carrega. E eu fui para o Espírito Santo muito jovem, com 14 anos, creio eu. Lá passei minha adolescência, depois a minha juventude, a minha fase adulta, me casei. E fiquei casada um tempo, depois comecei a tentar me descobrir. E com 25 anos eu via me separar. E não foi fácil, porque eu não tinha nada em que me segurar. E eu sempre rezei muito, eu sempre tive muita fé. Mas era uma fé que eu construí com Deus, mas eu não sabia bem como... Eu só sabia que eu podia pedir a Ele algo. E eu tinha certeza que Ele ia cuidar de mim, mas eu não sabia, eu não conseguia, Fernanda, palpar essa fé. Que era algo que eu sabia que existia, eu sentia, mas eu não conseguia entender como que ela funcionava. E passaram-se, com 25 anos eu decidi me separar e comecei uma busca para me conhecer. Porque eu sabia do meu caráter, minha essência, mas eu não sabia o que eu era capaz. E foram muitos anos para tentar entender do que eu era capaz. Porque eu achava que só servir, só ajudar era o suficiente. Só que com o tempo você percebe que você só dá, você acaba ficando sem referência. Porque você dá coisas suas que você às vezes é tão valorosa para você, mas as pessoas nem valorizam. Você oferece para as pessoas com amor e as pessoas às vezes não dão valor, e você vai se decepcionando na caminhada. E muito jovem eu tive que aprender isso. Que você tem que dar o amor que Jesus nos deu, incondicional. Você tem que oferecer para as pessoas o seu melhor, sem esperar nada em troca. E essa minha caminhada chegou até hoje, né, com 55 anos. E com 36 anos, eu comecei a ter uma busca
pessoal, assim, espiritual, para eu tentar entender por que eu estava nessa vida, procurar uma razão, uma coisa que justificasse eu ser mãe, justificasse a minha fé, justificasse as minhas escolhas. E com 35 anos eu já tinha viajado à Europa, já tinha começado a realizar sonhos que estavam dentro do meu coração. Vendi meu carro, juntei meu dinheiro, minhas joias, aí decidi fazer uma viagem com uma amiga para a Europa, específico para a Suíça, depois voltei sozinha na Itália. E comecei ali a me encontrar, a ter experiências, a me ver em situações onde não tinha ninguém comigo. E assim eu fui construindo o meu caráter em Cristo também. E com 30 e poucos anos, acho que 37, eu tive uma experiência com o Senhor mesmo, um arrebatamento, que eu fiquei horas, Deus conversando comigo. Já tinha pedido, clamado, já tinha de várias denominações religiosas, espiritualistas, espiritualizadas, várias seitas, religiões. E foi quando eu tive meu encontro verdadeiro, quando o Senhor falou comigo que Ele ia mudar a minha história e que eu só precisava confiar. E nessas conversas todas de tempos, que eu não sei precisar, né? Quantos minutos, ali eu virei. Ali foi um marco na minha vida. Onde dali por diante, esse Espírito Santo que você teve essa experiência, que eu já sabia que existia, eu comecei a viver por Ele. E com Ele e para Ele. Aí eu comecei a parar de sofrer tanto. Eu tirei algumas pessoas da minha vida que não acrescentavam muita coisa. Eu comecei a uma caminhada de me autovalorizar, de me reconhecer como pessoa, como mãe. A colocar também meus filhos nos lugares de filhos, eu nos lugares de mãe. A pedir perdão pelos atos e pelos comportamentos que não agradavam a Deus e que me faziam muitas vezes, como você disse, pela força do seu braço, querer impor às pessoas mudanças, querer transformar, querer que meus filhos fizessem as coisas do jeito certo que eu eduquei, mas eu entendi que eu não tinha mais controle sobre isso porque eles já eram adultos. Entendi também que você tem que dar para as pessoas o que ela te pede, não o que você acha que ela precisa. Porque a pessoa vem te pedir uma coisa e você falava, não, mas eu posso te arrumar um emprego, eu posso te fazer isso. Mas a pessoa, mas eu não tô quero só um prato de comida, eu quero só que você corta meu cabelo. Então o Espírito Santo falou, dá o que ela tá te pedindo, porque você não precisa fazer o que você acha que ela precisa. E nessa caminhada de hoje, de 17 anos, né? Eu fui sendo lapidada e fui sendo levada para um novo nível de maturidade. Fui acrescentando virtudes que eu já tinha, porque a gente nasce com as virtudes de Deus, com os dons de Deus, mas elas são aperfeiçoadas na nossa fé. E você quer que eu chegue até aqui? Eu fiquei bem curiosa com uma coisa que você falou, que teve uma época que você não entendia direito como é que funcionava a fé. Sim. Então, como é que funciona? Hoje, como que eu entendo a forma que Deus me levou a conhecê-lo profundamente? Foi a forma de, primeiro, saber que eu não estava sozinha. E que eu não precisava tomar um fardo sobre mim muito pesado, me culpar de tudo, querer me cobrar que eu tinha que fazer tudo certo e que as pessoas me criticavam por causa dessa alegria, de ser muito brincalhona, de ser muito extrovertida. E por eu ser assim, as pessoas se sentiam no direito de falar o que queriam, de me ofender quando queriam, e de me colocar numa situação de, às vezes, até de burrice e incompetência. Porque eu era muito meninona, brincalhona. E aí eu me posicionei em Deus. Eu comecei a ver que essa alegria do Senhor era a minha força, não era um defeito. Era algo que era o brilho de Deus em mim, que incomodava muitas pessoas. Você chegar, brincar, ser autêntica, não precisar de tantos reparos, não precisar de tantas capas, não precisar de tantas fantasias, de tantas máscaras. E só você ser você.
E quando eu percebi isso, eu percebi que era a presença de Deus em mim, que a alegria do Senhor era a minha força e que eu não poderia deixar essa alegria morrer. E baseado nisso, o Senhor me disse para eu ler a Bíblia. Eu lia muito esporadicamente, mas eu não entendia nada. E eu comecei a ter... Será que isso acontece, produção? Alguém mais passa por isso? Lê. Aí você fala, nossa, que coisa... Mas onde que aconteceu isso, né? Uma coisa meio cabulosa, assim, meio distante de você entender. Mas, como eu falei ontem, no nosso discipulado, a Bíblia, ela é um livro de revelação de Deus. Você tem que orar e falar, Senhor, olha, esse aqui é a tua palavra, ela é santa, ela é viva. E nela, Senhor, eu quero que o Senhor me direcione. Fala para mim, o que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu esteja? Essa pessoa que eu vou fazer esse encontro dessa empresa, como que eu... Se der tudo errado, eu vou entender que não é para fazer. Se me der paz no coração, é sinal que eu estou no caminho certo. E nessas caminhadas eu fui me direcionando, sempre orando antes das coisas, sempre sensível à voz, ao que estava acontecendo ao meu redor, ao que realmente estava me circulando, fui ficando mais atenta, que eu não perdi a minha alegria, mas eu passei a ter mais serenidade, a observar mais, a ser mais seletiva em falar da minha vida para todo mundo, porque antes todo mundo sabia da minha vida, eu falava para tudo, eu tinha um projeto, eu falava, eu ia para um lugar, eu falava, eu ia abrir um negócio, eu falava, porque meu pai me emancipou com 17 anos, então eu tive meu CNPJ, eu tive com 17 anos. Então sempre fui muito à frente, muito visionária, e aí eu aprendi que não era assim, não é para todo mundo que você tem que falar da sua vida, não é para todo mundo que você tem que partilhar seus sonhos. É um grupo seleto de pessoas que vão comemorar suas vitórias e chorar com as suas derrotas. Uhum. E essa presença de Deus foi ficando cada dia mais intensa, mais clara, mais palpável. E eu conseguia ver o poder de Deus através desse meu comportamento, que era de busca. E através da busca, eu tive mais vontade de obedecer. Eu tive mais vontade de agradar o coração dele. E quando eu entendi o sacrifício que ele fez por mim, e como nós lemos hoje no Salmo 132, tudo que nós fizermos para agradá-lo, eu enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto pastora, todos que estiverem na sequência, na genética, né, que eu carrego, que meus filhos carregam minha, e no direcionamento, no aconselhamento espiritual da intercessão, todos serão alcançados por essa graça, que é imerecida. Esse é um favor que Deus fez em morrer por nós, mas nós não merecíamos isso. Uhum. E isso me trouxe poder, que é o poder que Jesus disse: se vocês estiverem em mim e eu estiverem em vós, tudo que pedirdes em meu nome vocês receberão, alcançarão. Eu ouvirei a voz de vocês me clamando e eu responderei. E aí eu entendi que eu poderia realmente pisar em serpentes, expulsar demônios, pisar em escorpiões nesse poder, e que isso não seria... eu não sofreria danos por isso, porque o Senhor era comigo. E quando eu tive essa consciência, eu nunca mais tive dúvidas de que eu era uma cristã, nunca mais tive vontade nem saudades da época em que eu não o conhecia e que eu fazia as coisas erradas. Comecei a me sentir uma mulher muito mais valorosa, muito mais inteligente. Consegui acelerar processos na minha vida, consegui perdoar pessoas, fui perdoada, acelerou mais ainda dentro do meu coração a humildade, porque eu comecei a ser mais mansa, mais prudente. E com isso, Deus começou a restaurar tudo que eu tinha quebrado com a minha ignorância, com a minha falta de sabedoria, com a minha falta de maturidade. Uhum. E foi muito rápido. Hoje, em 16 anos, 17 anos, Deus restaurou toda a minha família, restaurou a minha essência de mulher virtuosa, me deu sabedoria, me trouxe um discernimento sobre o certo e o errado, sobre o bom e o mal, sobre o que é de Deus, o que não é. Hoje eu tô casada, Deus restaurou a minha vida também sentimental. Estou casada com uma pessoa que me trata como uma princesa, me respeita, me ama, me
me admira, que era o que eu queria, sempre assim, que eu tivesse um homem que me olhasse como Deus me olha e visse virtudes em mim. E Deus me deu um homem que acha virtudes em mim e sente honrado de ser meu marido. E como Deus se sente honrado de ter nós mulheres enquanto mulheres virtuosas, porque Ele diz que nós somos a adjudicadora do lar, a mulher que nós somos o pescoço do marido. Por isso, ele tem uma ideia, mas quem vai direcionar e fortalecer ele nessa caminhada somos nós. Também, se a gente estiver em Deus, tirar também da ideia dele coisas que nós vemos que vai ser um calabouço, vai ser um precipício à frente. E hoje, para a honra de Deus e por minha busca pessoal, mas não porque eu o encontrei, porque nós não temos essa capacidade de acessar a Deus, mas porque Ele me chamou e eu ouvi. Porque todos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Sim. E aí, então, você também está morando em Portugal, né? Temos a honra de ter a pastora aqui no Brasil, neste momento. E também foi algo que... Foi uma profecia também, né? Você está lá hoje e tudo mais. Que nos levaria, né, para nações. Já tive a oportunidade de pregar em Lisboa. Tive a oportunidade de levar uma palavra na Finlândia. Tivemos, eu e você, a oportunidade de, como embaixadores do reino, levar a palavra em decretos para 6 estados do Brasil, através desse ministério também, né? Que foi algo que Deus colocou no coração meu e deu a revelação para Larissa, minha filha. E eu também louvo a Deus pela vida dela, que se não fosse ela também, essa estrutura toda hoje não estaria montando e nem aqui estaria acontecendo, porque ela acreditou no que eu carregava e veio comigo. E depois, né, veio você, veio outras pessoas, e hoje nós sabemos que nós estamos no caminho certo, não porque nós sabemos, não, porque o Espírito Santo testifica cada passo que damos, e porque a Bíblia diz que a árvore se conhece pelo fruto, Fernanda. Então, se você quer saber se o que você está fazendo está na direção de Deus, tem que estar frutificando. Mas não frutificando de qualquer forma, nem qualquer fruto, mas são frutos de excelência. E uma mulher virtuosa, ela não tem um filho só porque ela quer ter um filho, porque ela quer ter um prazer de ser mãe, não. Porque ela quer deixar um legado. Uma mulher virtuosa, ela não tem um trabalho só porque ela quer ganhar dinheiro. É porque ela é uma embaixadora ali e ela quer manifestar a glória de Deus naquele lugar. Uma mulher virtuosa, ela não levanta cedo porque ela tem que só ir para a academia cuidar do corpo. Ela levanta cedo para preparar a provisão do dia, para que ela não tenha um dia soberbado, perturbado, corrido. Uma mulher virtuosa, ela tem visão nos negócios do marido, porque ela lê, ela estuda, ela se informa. Uma mulher virtuosa, ela sabe a hora de falar e sabe a hora de calar. Entende que o momento às vezes está um pouco aquecido, é o momento de se calar. Mas ela sabe a hora de falar e o mais importante, como falar. Porque o como falar muda qualquer história. A forma que você leva a sua mensagem, ela determina a forma que o outro vai receber. E, consequentemente, a resposta vai vir bem diferente das opções que você escolher em como falar. E a mulher virtuosa, ela preserva o corpo dela em virtude, em pudor, em respeito. Não é uma mulher que se aceita ser devassada por qualquer homem, em qualquer situação, tem uma liberdade de exposição exacerbada, não. Ela sabe ser sensual para a pessoa que ela tem que ser, ela sabe ser bonita, ela sabe ser feminina, ela sabe ter uma postura de honra, de respeito. E a Bíblia diz que uma mulher virtuosa, ela é conhecida pelo seu marido, porque eles falam assim, ele é o esposo da Fernanda Maranhão. Por quê? Porque ela, onde ela habita, na comunidade que ela pertence, no bairro, na cidade, no país, as pessoas conhecem ela como uma mulher de virtudes, entendeu?
Eita glória! Fez sentido? Fez demais. Gente, eu falo que depois que eu vi 40 mulheres virtuosas aqui nesta mesa... Você vai construir uma tela de sucesso. Uma tela assim, meu Deus, aqui, pega aqui, vai, uau. Dri, é muito bom te ouvir. E é engraçado, né? Porque eu fico imaginando aqui as pessoas que estão nos vendo do outro lado e talvez o que elas estão passando, o que elas viveram, as dúvidas, os desafios. E eu me coloco, quando você contou, né, das missões, de ter ido e profetizado, que eu acompanhei você em uma parte desse, né, desse propósito. Nós fomos as pioneiras, né? E até então, assim, lá parece que foi ver quanto o mundo espiritual é real. Sim. Porque às vezes a gente fala disso, né? Mas às vezes as pessoas não entendem que o mundo espiritual ele é real. Existe. Às vezes as pessoas falam assim, mas estão falando de Espírito Santo, que direciona, que acontece, né? Mas quando a gente realmente abre, eu sinto, né? Quando a gente abre o nosso coração e tá disposto, e pede, né? E ora, e pede por isso. Porque acho que até ontem, né? No Aprendendo a Ser Filhas, a gente falou sobre isso, né? Que mesmo quando você não tá conseguindo orar, tem que pedir pra Senhor, me ajuda, né? Eu quero até essa vontade. Não tô entendendo nada, mas me ajuda a entender isso aqui. Fica um tempo. Que é o discernimento. A Bíblia diz que é o dom, né? O dom do discernimento e o dom da sabedoria são os únicos dons que nós não nascemos. O dom de cura, o dom da intercessão, o dom da caridade. Esses dons você nasce e são aperfeiçoados. Uhum. E são usados, os dons são para ser usados entre os domésticos na fé. Uhum. Então, quando você vê, eu tenho um dom, eu tenho muita paciência para ouvir. Nossa, eu oro, a pessoa, ela se sente bem. Esses dons é para você compartilhar. Uhum. E quando você fala do mundo espiritual, esses dons, eles são aperfeiçoados à medida que você busca. E o dom da sabedoria e do discernimento são os dons que você pede direto a Deus. E fala, Deus, eu quero ser sábia. Eu quero discernir o que é certo e errado, o que é mentira, o que é verdade. O que é para eu fazer, o que é para eu não fazer. Se não é para eu fazer, tira a paz do meu coração. Acontece alguma coisa, para o tempo, faz alguma coisa para eu saber que é o Senhor. E esses dons você vai adquirindo à medida que você vai buscando. Entendeu? E o que você diria para aquela pessoa, talvez que está aí nos ouvindo, e ela pede, e tá aí no silêncio, não ouve nada, não acontece nada. O que você diria, assim, para ela, assim, um conselho para ela ouvir, para ela entronizar? Primeiro, você precisa estar... O Espírito Santo, ele habita dentro daqueles que o recebem. Ele está disponível para aqueles que aceitam o Senhor e o recebem. Só que, às vezes, esse Espírito Santo também, como Jesus ficou 40 dias orando no Getsemane e não teve respostas. Às vezes, tem momentos que você não vai ter a resposta que você quer, porque Deus está trabalhando a sua paciência, a sua persistência, a sua constância. Quando eu tive... Uma das experiências que eu tive com o Senhor, ele me levou para um sítio. Eu aluguei um sítio, não sei, aquilo surgiu assim, uma vontade de ir para um sítio, um lugar mais retirado. Aí eu fui para esse lugar, e nesse lugar era um lugar afastado da cidade. Era muito bonito, muito, muito gostoso de estar, tinha piscina, tudo, mas eu aluguei minha casa e fui para esse sítio. E ali eu achava que eu ia chegar para esse lugar. E ali eu ia, sei lá, eu ia descansar, eu ia relaxar, E ali foi onde Deus mais falou comigo. Mas teve tempos que eu falava, Deus, por que eu tô aqui? Para que o Senhor me trouxe para esse lugar? E Deus estava criando um projeto no meu coração, que era o projeto do Retiro Lar, Pousada Spa da Alma. Que esse sítio era com o propósito de montar ali um espaço, um local para eu receber pessoas para serem curadas da alma, do corpo e no espírito. Uau! E ali eu fiquei 8 meses. Mas o primeiro mês eu só reformei. Eu pintei com pedreiro, fiz ajustes, arrumei.
No segundo mês foi só silêncio. Eu não sabia nada, eu não sabia nem por que eu estava ali. Mas à noite, quando eu sentava na varanda, pegava meu chá e ficava com a porta aberta, vendo as árvores e orava, eu sentia a presença de Deus, as árvores se movimentando, uma brisa. Eu sentia que algo estava acontecendo, mas não tinha palavras. Mas eu sabia que Deus estava ali comigo, porque era um lugar sozinho. E era um lugar que uma mulher não ficaria nunca sozinha. Só pela obediência. Porque sem sã consciência você fala, não vou para esse lugar. E não tinha vizinhos. E se acontecer alguma coisa, se alguém entra. E não tinha como. Só no terceiro mês que Deus falou comigo. Eu um dia sentei no computador, comecei a digitar, ele foi me dando o projeto todo. E aí ele falou, você vai fazer isso, você vai colocar isso, você vai construir isso, você vai comprar tantas cobertas, você vai comprar isso, vai fazer os kits. E Deus foi me dando, foi me dando, foi me dando. Esse projeto todo. E aí eu comecei a executar. Eu falei assim, como é que eu vou executar? Eu não sei como é que eu vou tratar do corpo, como eu vou tratar. Ele falou, você já tem tudo. Uau. Você vai usar tudo na hora certa. E Deus preparou. Na época eu ainda não era pastora, Deus preparou um pastor para cuidar da área espiritual. Eu já era coach, aí Deus me preparou para cuidar das emoções. Uma pessoa que trabalhou comigo e que eu a ganhei para Jesus, ela era esteticista e massoterapeuta. Direcionada também pelo Espírito Santo, nós fizemos o trabalho todo do corpo, desintoxicação, massagem, cuidados pessoais. E esse pastor trabalhou a parte espiritual, a parte de cura, não fez o cura e libertação, mas de cura através de você entender o seu papel, o que você está fazendo de errado. E eu trabalhei na parte das emoções, o que levava você àqueles resultados, aquelas reações, aquelas sensações de culpa. E quando acabou esse projeto, que durou 6 meses, houve um desbarrancamento. E eu tive que sair do sítio, que foi quando Deus me trouxe para São Paulo. E começou o ministério aqui do Evangelho do Reino. Do nada. Aqui, como diz Larissa, do Neida, estamos aqui. Muito bom. E é engraçado, né? Porque você falou, né? Que várias pessoas já tinham te falado do seu chamado pastoral. Nossa. E aí, quando você veio pra cá, Doneida, veio pra São Paulo. E aqui se fez um ministério. E aqui que foi onde você foi consagrada pastora, né? Foi a concretização, né? Eu tenho... Foi com 38 anos, eu tô com 55, são 17 anos. 15 anos atrás, sempre que eu subia nos montes para orar, eu chegava, alguém saía, olha, Deus está derramando um óleo na sua cabeça, você é pastora. E eu nem entendia de chamado, nem entendia porque eu fui criada e nascida num berço católico. E eu nunca passei por nenhum tipo de doutrinação a respeito da palavra, estudo através da palavra, discipulada, eu nunca fui. Mas eu tinha uma sede, uma vontade, assim, de acessar Deus. Eu tinha uma coisa dentro de mim que chamava por essa presença. Porque eu tinha uma certeza que eu não era sozinha, que eu não estava só. Eu sempre tive essa sensação, desde os meus 15 anos. E quando eu recebia, né? Olha, você vai ser pastora. Olha, Deus está derramando óleo na sua cabeça. Eu falei, gente, como eu vou ser pastora? Eu não tenho marido. Meus filhos nem conhecem Jesus. Eu, sozinha, tenho 3 filhos para cuidar. Como que eu vou ser pastora? Não fazia... Queridos, pode acreditar, não fazia sentido nenhum naquela época. Não tinha a mínima possibilidade da Adriana ser uma pastora. E eu falo que é pela fé, né? Até hoje. O que não é, né? Depois a gente entende, né? Tem que ser, meu povo. Oh, my God. E quando eu tive umas três confirmações nessa caminhada. E quando eu vim para São Paulo, eu vim trazer o Rafael, meu filho, que tinha se formado em administração, para dar um apoio à Larissa na empresa de marketing, na Mocelin Create. E aí eu vim, e quando eu pisei em São Paulo dessa vez, eu pisei com outro... Eu senti o cheiro, São Paulo tem um cheiro muito... que eu sinto desde criança, assim, tem um cheiro diferente, um cheiro de tempero, assim, um cheiro
sei explicar. Eu identifico muito cheiro nas cidades. E São Paulo tem um cheiro de gastronomia, tem um cheiro diferente. Quando eu pisei aqui assim, me veio uma nostalgia de quando eu vinha pra cá, quando eu era nova, ficar com a minha tia. E nesse dia Deus falou comigo que quando eu vim pra cá, usou uma pessoa para falar que Deus realizaria sonhos que eu já havia esquecido. Eu falei, nossa, como que Deus vai realizar algo que eu nem me lembro? Uma coisa meio incógnita, né? E a Bíblia diz que Deus muitas vezes fala em parábolas que não é para você entender mesmo. E passou um tempo, quando eu cheguei, eu liguei para minha tia. Eu só tenho uma tia por parte de pai viva. Ela mora aqui. Eu falei, tia, olha, eu tô aqui em São Paulo. E nesse momento que eu liguei, eu já tinha vindo, já estava aqui, e tinha acontecido, eu tinha pedido a Deus assim, se é para eu ficar aqui, que eu não seja peso para os meus filhos, porque eu já tenho meu trabalho no Espírito Santo, em Guarapari. Que a Larissa, que eu realmente possa ajudá-la e ser bênção na vida dela. Porque eu não quero ser peso, eu nunca gostei de ser peso, nunca gostei de ser fardo, nunca gostei de abusar de ninguém, de tirar proveito de ninguém. Eu sempre dizia o seguinte, eu prefiro ser a que empresta do que a que pede emprestado. E nessa semana, mais ou menos, uma pessoa que trabalhava com ela na área administrativa falou que ia escrever um livro, que ia começar uma carreira de coach e que não ia mais trabalhar com ela. Aí ela falou, mas você não quer ficar no lugar da pessoa e tal? Eu falei, Larissa, mas eu sou administrador de salão de beleza, que eu sempre tive salão 10 anos. Tenho meu conhecimento em várias áreas, mas sempre em gerenciamento, em equipe, mas não na área de... E vale ressaltar, eu tinha voltado à minha faculdade há 8 anos atrás, que estava trancada há 8 anos, e havia me formado. E eu já estava com meu diploma. E eu já estava formada, eu vim trazer o Rafael, já tinha me formado em Direito. Já era bacharel, já estava com tudo ok, já tinha cumprido minhas horas todas, tudo, já estava tudo certinho. E quando eu vim, ela falou assim, mãe, agora você é advogada, você já administrou um salão, que você administra o escritório. Aí eu falei, a resposta de Deus tinha vindo, porque eu já estava empregada. Caraca. E junto com essa, Deus falou também que eu uni minha família. Então já estava eu, Larissa e Rafael. E quando eu ligo pra minha tia, já tinha passado esse momento, né? E aí ela falou assim, lembra que você falou pra mim, na época que você queria morar aqui? Você pediu até seu pai pra me dar você pra mim? Pra você morar em São Paulo? E eu, nossa, tia! Aí Deus falou assim, lembra que eu falei que as realizações que você havia esquecido? Nossa. E na hora eu comecei a chorar no telefone, ela está chorando. Eu falei, nossa, tia, Deus me trouxe uma memória aqui. E realmente aí Deus me levou para aquele fato. E a Bíblia diz que Deus nos leva ao passado para as coisas que trazem esperança. Deus não nos leva no passado para nos trazer coisas para nos envergonhar, para nos culpar. Então ele diz, busque na mente, né? As coisas que te trazem esperança. E isso me deu uma esperança. Eu lembrei que eu era pequena, eu ia... Ela me botava... Me colocava não lembro se era no ônibus para eu ir embora, eu ficava com dor no meu coração que eu queria morar aqui. Eu falava, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. E aí foi uma das realizações que Deus falou para mim, que realizaria sem eu nem lembrar mais. Uau. E aí quando eu vim para cá, eu falei, graças a Deus, não vou precisar mais ser pastora, porque lá eu tô há 30 anos, aqui em São Paulo, ninguém me conhece. Vou trabalhar com a Larissa dentro do escritório. O escritório ainda era pequeno, tinha ela e mais 2 advogadas. Eu era a 4ª pessoa. Falei, com certeza, não tenho grau, obrigada, Senhor, porque o Senhor mudou. Mudou, as coisas podem mudar, não é mesmo? Mudam, lógico, até porque eu tô aqui agora, né? Não tem nem lugar para fazer nada, não tem casa, não tem nada. Larissa morava num apartamento de 40 metros quadrados, não tem nem... Descansei no Senhor. E aí que é o problema. Quando eu descansei... Quando você descansa, meu bem, aí que... Aí começou. Vou numa reunião de trabalho, conheço um pastor e vou com Larissa acompanhando e vai daqui a pouco. Começamos aqui, que é o nosso livro, né, da história do ministério, que foi quando começou. A gente
Deus começou a colocar no nosso coração uma sede por almas, de começar a orar na madrugada e levar esse amor, essa sensação que nós sentimos enquanto família para as pessoas. E Larissa tinha acabado também de se converter, tinha ido se batizar em Israel. Tinha voltado também, estava cheia de vontade, de entender também, de conhecer Deus, estava lendo a Bíblia. E Deus começou a trabalhar em um ano de uma forma extraordinária. Teve o Descend, eu fui aqui. E Deus preparou tudo. Porque quando a gente acabou o nosso jejum, começou a pandemia. Nossa. Nós já tínhamos começado nas lives da madrugada, chamava Fogo da Madrugada. A gente começou a orar. E Deus deu uma estratégia para ganhar 1.000 almas. Nós oramos durante 6 meses, 3, descansamos 1 mês, depois mais 3. E nesse propósito que Deus colocou na nossa responsabilidade, a Larissa teve um insight de 1.000 almas. E nessa 1.000 almas nós ficamos orando. Chegamos num total de 1.041 almas. Depois começamos a nos reunir no escritório dela. Começamos a fazer um encontro empresarial, começamos a fazer um café com palavra, começamos a ter uma torta que a gente reunia pessoas, empresários, para falar da palavra. E aí foi, sem que nós notássemos, o ministério estava se construindo, estava se constituindo. E quando quando começou a pandemia, Deus já preparou, nós saímos desse apartamento de 40 metros quadrados para uma casa de 1.000 e tantos metros quadrados. E ali a gente começou, na pandemia, a morar junto, nós 3, eu, Ricardo, eu, Rafael e ela. Ricardo veio, meu outro filho do Espírito Santo, para nos visitar nessa casa. Foi o momento que Deus falou, olha só, sua família está toda aqui. Uau, uau. E dali, esse pastor que dessa reunião, que foi uma das primeiras reuniões que eu fiz com Larissa aqui, voltou para os caminhos do Senhor, através do nosso chamado do Ministério da Reconciliação, reconciliar o cristão a Deus novamente. E ele começou a andar conosco, trabalhar conosco. E ele é o pastor José Carlos Bernardi, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito. E ele começou a caminhar conosco e falou, olha, Deus me mostra você tendo um chamado pastoral no Ministério da Reconciliação. Eu falei, mas pastor, o senhor, eu tô aqui para te ajudar, eu sou aqui para interceder, eu sou aqui para expulsar os demônios, eu faço o trabalho sujo, não tem problema, mas pastora não é muita responsabilidade, eu ainda não tenho nem um marido para caminhar comigo. E por incrível que pareça, eu fui confrontada com isso. Como você é pastora? Não existe pastora mulher. E Davi também. Ele era pastor de ovelhas. Uhum. Ele foi ungido rei. E um dia Deus falou comigo, nitidamente. Você foi ungida pastora porque a primeira pastora da Bíblia está em Gênesis 28. A primeira pastora da Bíblia não foi Davi. E por que eu tô falando isso? Porque a primeira pastora está em Gênesis 29 e tem uma passagem que fala aqui, ó, quando Jacó vai encontrar a filha de Labão para casar, e fala aqui, ó, disse-lhes mais, em Gênesis 29, 6, e Jacó chegou com o rebanho dele para dar água. Uhum. E falaram, esse poço é da filha de Labão, da Raquel. Aí eles falam, disse mais, Labão disse, conheceis a Labão, filho de Naó? E disseram, conhecemos. Disse-lhe mais, está ele bem? E disseram, está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse, eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber as minhas ovelhas e ide apacentai-as. E disseram, não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço para que demos de beber as ovelhas. E estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Olha... E eu nunca tinha lido essa palavra na Bíblia. Foi um marco, porque você é muito julgada enquanto pastora mulher. E dizem que pastora não tem ministério feminino. E quem
E a primeira pastora não foi Davi. A primeira pastora foi Raquel. Caraca. Que cuidava das ovelhas do pai Labão. E não deixaram ninguém mover a pedra do poço até que ela chegasse com as ovelhas. E Deus me deu essa palavra e testificando que ele me chamou como pastora. E aí foi um conflito entre eu e eu mesma, né? Porque eu não me sentia digna, não me sentia capaz, não me sentia preparada. E Deus falou, eu vou te preparar. É através do Espírito Santo que eu vou te direcionar em você. E você vai saber como fazer, onde fazer, como fazer. Só que você precisa de uma coisa, leia a Bíblia. Eu falei, Deus, eu já estou lendo. Ele falou, come o rolo. Medite nesta palavra de dia e de noite, quando sentar, quando levantar, quando andar, quando caminhar, esteja em constante oração. E assim, há 17 anos eu vivo essa vida com o meu coração pleno de paz, na certeza de que eu estou no caminho certo, vendo os frutos através de vocês no ministério, vendo os frutos através dos meus filhos. Todos têm temor a Deus hoje, todos se consagraram a Deus hoje. Hoje eu estou casada com um homem cristão. Hoje vejo o ministério, que eu vim de Portugal para consolidar as estruturas desse ministério, porque vocês são muito jovens e eu nunca quis colocar vocês em frente de batalha. Nunca deixei um membro do meu ministério em guerra sozinho, sem antes ter sido curado, preparado, ter encontrado realmente o seu propósito, a sua essência, ter corrigido seus caminhos maus, tortuosos. Alguns estavam no homossexualismo, alguns nas drogas, alguns perdidos na sexualidade, perdidos no autoconhecimento, na baixa autoestima, depressivos, oprimidos, alguns acamados. Eu nunca deixei que, por causa da necessidade de abrir uma organização, colocasse pessoas à frente despreparadas para morrer na fé. Então, durante esses 2 anos, nós estruturamos, orando, buscando, fortalecendo. E antes de eu ir para Portugal, esse pastor, né, que é o pastor José Carlos Bernardi, que estava conosco na época já, na pandemia, começou a ir na nossa casa também participar das orações, dos nossos encontros, nossos jantares, e Deus falou que seria uma igreja primitiva, que se reuniria em casa. Começamos a se reunir em casa, foi onde você começou a participar. E nessa época, ele falou, olha, pastor, a Larissa tinha vindo de Israel. E vale ressaltar, trouxe um óleo para mim de mirra. E eu falei, traz um óleo para mim. Mas eu queria um óleo porque eu lembrava do óleo de Jesus, né? Que foi os reis magos levaram o nascimento. E ela trouxe. Só que aí, quando ele estava conosco, eu falei, pastor, esse óleo é para o Senhor, porque eu não sou pastora. É para o Senhor ungir as pessoas, consagra para o Senhor ungir. Aí ele pegou e recebeu, obrigado. E passado um tempo, quando nós já estávamos foi em outubro de 2000... não sei se acho que foi 2021, que ele pegou e falou, olha, eu tenho sonhado muito e o Senhor me pediu para te ungir pastora. Eu falei, não, pastor, isso era lá no Espírito Santo, já passou, agora é o Senhor que é o pastor do ministério. Ele falou, não, pastora, eu não tenho rebanho. A senhora já tem um rebanho que te chama de pastora. Falta só a senhora ser consagrada. E eu falei, meu Deus, eu vou orar. E aí foi onde eu fiquei 30 dias batendo com a cabeça e pedindo, Deus, eu tenho que confirmar se eu sou realmente. E ele me deu essa palavra. E eu aceitei o chamado. Não porque eu posso, não porque eu tenho capacitação. Foi o próprio Senhor, porque eu nunca fui discipulada por nenhum pastor. Eu nunca fui... Eu tinha alguns pastores que foram minha referência. O pastor Odias, da cidade de Guarapari. O bispo Cristiano, da Sara Nossa Terra. O pastor Oséias também, que foi uma pessoa que fez meu batismo. O pastor Eliseu, que é um homem também que é muito estudado. Foram homens que quando eu tinha alguma dúvida, eu conversava com eles. Mas eu nunca tive o início, meio e fim de um discipulado completo. Foi o próprio Deus que falou, eu vou te ensinar para que você não dependa de ninguém. Somente dos meus conhecimentos, da verdade, para que você seja uma pastora que viva na minha verdade. Não na verdade do que você acha, nem na verdade de outras pessoas. Uau! E a partir daí, começou o Ministério Embaixadores do Reino. Mas só esse ano, vou ser muito sincero para vocês, no final deste ano, foi a última virada de chave na minha vida.
que foi eu reconhecer quem eu era mesmo enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto pastora, enquanto mulher não empoderada pelas leis das mulheres empoderadas feministas, mas empoderada pelo Espírito Santo de Deus para fazer infinitamente mais do que eu penso que eu posso fazer, para fazer muito mais do que eu acho que eu sou capaz. E para entrar em qualquer lugar e falar com qualquer pessoa, independente da classe social dela. Falar porque o Senhor, como Jeremias, ungiu os meus lábios para falar. Em espírito e em verdade. Para onde eu estiver, como eu decreto sobre a vida de vocês, embaixadores do reino, serem cartas vivas do Senhor nessa terra. E onde vocês colocarem a planta dos pés de vocês sejam verdadeiramente embaixadores do reino de Cristo. Pelo comportamento reto, pelo caráter honesto, por um coração humilde, em colocar sempre o outro em primeiro lugar, carregar como mulheres virtuosas, mulheres sérias, mulheres doces, femininas, mulheres que honrem seus maridos, mulheres que tenham admiração dos seus filhos. E eu vi que pela misericórdia e pelo meu muito buscar e por eu muito tentar me autoconhecer, eu percebi que eu conseguia ser essa mulher. E a partir do ano passado, eu parei de ter medo. Não medo de fazer a obra, mas eu consegui entender e ver a mulher que eu me tornei. Que um dia eu fiz um curso de coaching, me perguntaram quem é a mulher que você se espelha ser. Eu falei, eu não tenho uma mulher que eu gostaria de me espelhar. Porque eu tinha uma coisa, eu não tinha outra, e eu também não estava nos bastidores, eu não convivia com essas mulheres para saber como elas eram na sua intimidade. Então, como que eu posso querer ser igual uma pessoa que eu não convivo com ela, eu não como 1 quilo de sal com ela, eu não sei quem ela é. Então, ele falou assim para mim, seja aquela mulher que você gostaria de se espelhar nela. E a partir desses 10 anos, eu me construí para ser essa mulher hoje, e hoje eu me considero uma mulher virtuosa. Uau, meu Deus! Gente, Dri, eu fico sempre admirada, assim, ver você falar. É por isso que eu te escolhi, né, como minha líder espiritual. Eu não posso chorar. Mas de verdade, assim, sempre te ouvir é muito bom. Obrigada. Nós passamos, né? Eu tô retomando esse movimento, porque teve uma fase que eu estive distante. Sim. Né? Então eu tava na unção, gente. Todo dia, a primeira a chegar, a última a sair. E sempre com revelações, né? Sempre on. E assim, né? O Espírito Santo teve uma fase assim, na minha vida que ele falou: você tem que sair, você tem que empreender, você tem que, né, colocar o pé que eu vou te dar o chão. E ele foi a minha segurança, né? E nosso ambiente lá, realmente, quando eu falei, né? Nossa, a gente se sente tudo junto, colabora, né? Pra você se sentir segura, se sentir firme. E naquele momento que eu dei esse passo, foi muito forte, né? Porque ele falava assim, a sua segurança tem que ser em mim. Exatamente. E por muito tempo, a minha segurança estava no meu salário, num cargo muito bom, que era, né, numa multinacional. E essa era a minha segurança. E aí ele falou assim, não, você tem que confiar, né? Eu ouvi assim, você tem que confiar em mim. Mas nessa, eu falei, não, eu confiei pra dar o primeiro passo. Você começou bem. Comecei bem, vamos dar o primeiro passo. Mas o que eu sinto é que aí voltou aquela Fernanda. Glória a Deus. Workaholic. Não, né? Naquela fase, assim, workaholic. Quando você começou a empreender. Ok. De volta, assim, vai ser na força do meu braço, vai ser sozinha. E eu fui, né, num retiro de embaixadores, e teve uma frase que vocês fizeram. No nosso devocional do embaixadores. Olha que lindo, gente. Aí uma das frases que vocês falaram, né, tá em Mateus 16, 25. Que aí eu entendi todo o rolê, né? Também. Depois que eu comecei a empreender e eu fiquei nessa... Não, então agora eu tenho que ser super bem-sucedida como empreendedora. Tenho que fazer um negócio rápido. E aí, olha que tá lá em Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E eu sinto que esse voltar lá, né? Teve as tribulações, mas ter voltado lá
foi um momento que, assim, eu já tentei buscar minha vida, sabe? Já tentei me salvar. Mas não é isso que me completa. Amém. É realmente quando a gente se sente plena no Espírito Santo. Exatamente. Que vem aquela alegria, que vem aquele amor. E é você saber que você está no caminho certo, isso te traz segurança. É. Eu sempre queria saber, porque pecar não é você estar... Pecar é errar o alvo. Se você está fora do que o Senhor tem planejado, porque Ele sabe lá na frente, se você está fora do alvo, o que acontece? Automaticamente você vai se perder na caminhada. Mas se você tem certeza que aquele GPS é o Espírito Santo te guiando, você não tem medo de nada. Pode parecer a coisa, o mar mais profundo, pode parecer o abismo que for. Você sabe que o Senhor é com você. Eu costumo dizer, eu me lanço, eu fecho o olho e vou, porque eu sei que o Senhor é comigo. E o que der, eu sei que Ele vai dar o jeito. Porque Ele fala o seguinte, se você fizer tudo que eu te disser, na direção, por amor de mim, eu te salvarei. Uau. Entendeu? E é isso que você descobriu. Muito bom, e eu sou muito, muito grata a você, muito grata à sua disposição. Obrigada. Tem uma frase, eu quero sempre dar uma palavra para as minhas mulheres, a virtude que eu vejo em você, e a virtude que eu vejo em você é cuidado. Amém. Você né, como uma pastora, eu falei, isso é meio óbvio, né? Mas não, é isso que você representa, Adri. Obrigada. Eu ter ido lá, né, e ter visto o novo rebanho dos embaixadores do reino me fez ver os frutos do seu ministério, né? Então eu fui lá nesse retiro, né, e vi como as pessoas chegaram lá. E as pessoas chegaram com uma face, com uma expressão. Isso foi muito... E saíram com outra expressão. É muito louco isso, gente. Porque você vê a pessoa, assim, antes e depois do mover, sabe? Dela realmente se encontrar, dela realmente ser liberta. Você viu como é que não precisa de anos para uma pessoa ser transformada? Ela só precisa fazer a coisa certa, na hora certa e com a pessoa certa. Exato. E é uma virada de chave automática, você viu? Muito rápido, Foram gente. 3 dias. A gente conseguiu salvar pessoas ali que estavam praticamente sem nenhum tipo de norte na vida. Exato. Não, foi lindo, assim, ver, sabe? Desculpa, porque me emociono demais. Então, e ver essas pessoas, né? Como o seu cuidado com cada uma delas, né? Com todos que passam lá, né? Quem tá lá, quem tá perto, quem tá servindo, quem tá junto. O seu cuidado é de excelência. Amém. É um cuidado de excelência. E eu quero também te dar um presente. Isso não estava, gente. Não estava. Esse aqui também é um óleo. Okay. É um óleo de rosas. Sério? Para fazer 1 ml só desse óleo, você precisa de toneladas de pétalas de rosa para fazer. Sério? Então, ele é um óleo muito raro. Um dos óleos mais raros que tem. Que eu quero te presentear. Porque ele é o óleo do amor, o óleo da feminilidade. E é isso que eu vejo em você. Esse cuidado e que você também possa usar para você. E que abençoe muito, muito a sua vida, Adri. Eu quero te agradecer. Gente, que aula que nós tivemos aqui, né? Com a sua história, com o seu propósito, com a sua missão. Eu peço que Deus abençoe imensamente esse ministério, o nosso ministério, de Embaixadores do Reino, que em cada lugar que nós estejamos, onde a nossa Isso é um decreto. Planta do pé estiver, que nós possamos ser imagem e semelhança, ser essa carta, né? Que as pessoas possam nos ver e que nós possamos realmente levar a embaixada do reino aonde quer que nós estejamos. Olha, eu quero agradecer, Fê. Foi estar com você como está com meu coração confortável, porque eu encontro muito conforto em você. A palavra que eu quero que você nunca perca a sua alegria, porque ela é a sua força. Amém. E brilhe, 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 brilhe. Deixa Deus te usar com a sua alegria, porque a forma que Deus te usa é trazer conforto através da sua alegria para os corações. Então, seja essa mulher virtuosa e que você ria-se do futuro, por você ter hoje escolhido fazer as coisas certas. E que Deus te abençoe. Uau. Sorte e bênção. E quem ouvir esse podcast, quero desejar e impetrar a bênção apostólica
a bênção pastoral sobre a vida de vocês. Amém. Que a graça de Deus Pai esteja convosco. Que o amor de Cristo, que morreu por nossos pecados, estejam convosco. Amém. E que o consolo do Espírito Santo e o discernimento acompanhe vocês em toda a caminhada de vocês. Amém? Amém! Beijo no E coração. sigam lá, pessoal, @Embaixada Reino. Embaixada Reino. Né? E quem quiser também o nosso devocional, um devocional de estudo. E tem uma palavra profética para esse ano. Vocês falam com a Fê aí, tá bom, meus amados? É isso. Muito obrigada, Adri. Dona.